Ok, queridos, eu quero compartilhar com vocês, na verdade eu quero finalizar a mensagem. Domingo, no último domingo de outubro, eu compartilhei a mensagem com o tema Salvação, uma esperança viva, né? E baseada na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o 9. E hoje nós vamos finalizar essa porção que vai do capítulo, que é no capítulo 1, que é do versículo 3 até o 12. Então hoje nós vamos finalizar com os versículos do 10 até o 12, tá? Versículo 10 até o 12, na primeira carta de Pedro, do capítulo 1. Tá? E o tema de hoje, para nós compartilharmos a palavra, é sobre a grandeza da salvação. A grandeza da salvação. Eu vou ler aqui essa introdução, tá bom? No último domingo de outubro, nós compartilhamos a mensagem com o tema Salvação, uma esperança viva. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 9. Uma esperança viva, essa salvação é uma esperança viva, porque ela é fundamentada, está fundamentada na ressurreição de Jesus, ou seja, o autor da nossa salvação está vivo. Por isso que a nossa esperança é uma esperança viva. Nós compartilhamos também que Deus é a fonte desta salvação. Planejada por Deus, preparada por Deus, Deus proveu tudo o que nós precisávamos para receber dele, pela graça e mediante a fé em Cristo Jesus, esta salvação. Nós também compartilhamos que nós temos uma herança nos céus como recompensa da nossa salvação. Uma herança que nada e ninguém pode tirar de nós, porque ela está protegida pelo poder de Deus. Nós falamos também sobre a segurança dessa salvação, como eu acabei de falar agora. O Senhor nos protege aqueles que creem no seu nome. E nós falamos também sobre a alegria da nossa salvação. Podemos desfrutar os benefícios da nossa salvação em Jesus Cristo, aqui e agora, apesar de todas as nossas lutas e provações. E nós falamos também que o objetivo de Pedro ter escrito esta carta aos irmãos naquele contexto, naquela época, e o objetivo dessa carta, da primeira carta de Pedro e segunda carta de Pedro, é nos encorajar os cristãos a se manterem firmes na graça de Deus. E fechando esse assunto hoje, nós vamos falar sobre a grandeza da nossa salvação. E eu estou usando o subtítulo, e hoje nós vamos usar, e na sequência, como o pastor Jackson tem usado aqui, NVT, eu escolhi compartilhar a palavra de Deus com vocês na versão NVT, a nova versão transformadora, tá bom? E eu até usei o subtítulo dessa passagem do versículo 10 até o 12, que lá o subtítulo está a grandeza da salvação. Eu estou usando até esse subtítulo como tema da nossa mensagem, tá? Vamos lá. Vamos ver alguns pontos aqui que chamam a nossa atenção sobre essa grandeza, a grandeza da nossa salvação. Lendo a passagem, eu vou ler primeiro e depois nós vamos compartilhar. Versículo 10 até o 12, até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia ao Espírito de Cristo e que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. E o último versículo. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês, para nós. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Então vamos lá. Já no versículo 10... até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Mas já na primeira parte aqui, até os profetas queriam saber mais sobre essa salvação. O apóstolo Pedro já deixa claro para nós aqui, já na parte A do versículo 10, que existe essa conexão,
conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A salvação em Jesus Cristo, recebida por mim, por você, recebida por nós, recebida pela igreja hoje, é a mesma salvação anunciada no passado pelos profetas. Os profetas que eram tidos como os porta-vozes de Deus, aqueles que falam em nome de Deus, falavam da parte de Deus. Então, nós já aprendemos aqui que não há dois tipos de salvação, uma salvação no Antigo Testamento e uma salvação no Novo Testamento. Não, há uma conexão, há uma harmonia, há uma unidade e uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há só uma salvação planejada pelo Deus Pai e executada pelo Deus Filho, e a base para essa salvação em Cristo Jesus é a graça de Deus e a fé nele. Então o que Pedro já nos mostra aqui é que existe essa harmonia, essa conexão acerca do assunto salvação. Esse plano de Deus preparado desde a eternidade para a nossa redenção. O Antigo Testamento fala de promessa e o Novo Testamento fala sobre o cumprimento dessa promessa em Cristo Jesus. O Antigo Testamento anuncia a profecia, anuncia o Cristo da profecia, e o Novo Testamento revela o Cristo. Isso é bênção, essa unidade, essa conexão, essa harmonia. E os versos 10 a 11, e agora eu vou até o 11. Vamos lá, Fê. Esses profetas buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua grande glória posterior. Queridos, esses dois versículos, o 10 e 11, também nos diz que a nossa salvação em Cristo Jesus é algo tão extraordinário, singular, poderoso, gracioso, que os profetas do passado, inspirados pelo Espírito de Deus, quando eles anunciavam essa salvação, eles não tinham conhecimento completo dos detalhes dessa salvação. Quando exatamente, as circunstâncias detalhadas, como seria a identidade do Messias, eles não tinham esse conhecimento. Mas pregavam inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas faltavam os detalhes, e a palavra de Deus diz que eles desejaram saber mais, eles queriam saber mais, examinaram, investigaram em seu tempo, naquela época, diante dessa grandeza do plano de Deus para a nossa redenção. Eles buscavam descobrir o tempo e a ocasião a que se referia a isso, que o Espírito Santo de Deus estava inspirando eles a escreverem, a anunciarem, a proclamarem essa salvação. Interessante que esses mesmos profetas, eles também destacaram, quando eles pregavam, quando eles anunciavam, que o Messias prometido, ele passaria por muitos sofrimentos, que o Messias prometido passaria por dores e até a morte. Mas também eles destacavam nas suas mensagens a grande glória futura desse Messias prometido, falando da sua ressurreição, a sua ascensão e a sua maravilhosa segunda vinda. Queridos, nós sabemos que na Bíblia, no Antigo Testamento, um desses profetas, alguns se destacam, entre eles Isaías, o profeta messiânico. Isaías, no capítulo 9, no versículo 6 e 7, ele anuncia, ele proclama acerca da profecia, acerca do nascimento de Jesus. Isaías faz isso no capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías também fala sobre os sofrimentos do servo do Senhor, se referindo ao Senhor Jesus, ao Messias prometido.
no capítulo 52 e 53. O profeta Miqueias também fala que o Messias prometido nasceria em Belém, na cidade de Davi. Mas eles não sabiam de todos os detalhes acerca do Messias prometido, acerca da salvação. E por isso eles desejavam, ansiavam, queriam descobrir mais, examinavam, pesquisavam, investigaram. E tantos outros profetas do Antigo Testamento, e muitas coisas continuaram a ser um mistério para eles, naquele contexto, naquela época. Eu quero fazer uma observação aqui. Eu coloquei e fiz essa observação que eu achei muito pertinente. É que em toda a Bíblia, e na passagem em questão que nós lemos aqui de 1 Pedro, nós vemos que a inspiração do Espírito Santo de Deus na vida desses homens, essa inspiração não anulou a capacidade que eles tinham de pesquisar, de investigar, de estudar mais acerca de Deus e acerca da revelação de Deus. Não anulou, não tirou isso deles. Eles não deixaram de buscar mais, de pesquisar, de estudar a palavra de Deus. Eu achei isso tremendo e eu me lembrei de Esdras. E tem o livro de Esdras lá no Antigo Testamento e você pode depois ler. Esdras era um escriba, ele era um copista, era aquela pessoa que escrevia todos os registros históricos, os registros dos reis, não é? E ele fazia isso muito bem, ele era conhecedor e estudioso da lei de Moisés, ou seja, da Escritura. Mas mesmo assim, lá em Esdras capítulo 6, no capítulo 7, no versículo 6 e 10, diz que mesmo com toda essa habilidade, Esdras ele continuou estudando cada vez mais, para pregar e ensinar a palavra de Deus ao povo. E também tem Lucas no Novo Testamento, né? Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 1 e 4, a gente vê que Lucas ele fez isso, ele pesquisou, investigou, estudou a palavra de Deus, ele fez isso com muita maestria para compor Lucas, o Evangelho de Lucas, que leva o seu nome, e também o livro de Atos. O que eu quero dizer com tudo isso, queridos? É que isso também é um aviso, um alerta para nós contra as nossas dificuldades e muitas vezes preguiça bíblica, né, para estudar a palavra de Deus, buscar mais, buscar conhecer mais o Senhor, a sua palavra revelada. O Espírito Santo de Deus em nós, que habita em nós, ele não anula isso, ele não tira isso de nós. Agora só dependo do Espírito Santo de Deus para falar, ou para pregar, ou para anunciar, ou para estudar. Não, você tem toda essa capacidade dada por Deus para se aprofundar na palavra de Deus. E vamos lá, nos versículos 10 e 12, eu vou ler duas partes. Vamos lá, Fê, por favor, Fê, coloca no 10 de novo. Olha só a parte B do versículo 10, que tremendo. Eles queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Aqui Pedro falando aos irmãos lá naquela época, naquele contexto, essa palavra, essa mensagem, essa profecia que eles pregaram, anunciaram lá no passado, acerca dessa grandeza da salvação, destinada, preparada a vocês. Destinada e preparada para mim, para você. Fê, agora coloca no versículo 12. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. Isso não quer dizer que homens e mulheres do passado que creram em Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus único e verdadeiro, não foram salvos pela fé. A palavra de Deus diz que todos eles no Antigo Testamento, no passado, todos eles, pessoas tementes e que creram a Deus, creram em Deus e creram nessa salvação futura, nessa profecia, foram salvos pela fé, assim como foi por Abraão. Mas é muito interessante a gente ver aqui que esses profetas receberam a revelação divina de que a salvação que eles estavam anunciando se cumpriria no futuro.
e se cumpriu para nós, se cumpriu para os irmãos lá naquele contexto do Novo Testamento, quando eles receberam a revelação plena dessa mensagem da salvação em Jesus Cristo. Para mim, para você, para nós, para as igrejas, olha só que tremendo. A mensagem profetizada, anunciada pelos profetas, naquele contexto é a mesma recebida pela igreja hoje, lá como promessa e aqui para nós já como cumprimento em Cristo Jesus. Então a gente pode entender e crer que o Evangelho, queridos, as boas novas de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ela engloba a mensagem profética do passado e o seu cumprimento hoje, o seu cumprimento no passado, dentro da história em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Não há dois tipos de salvação no Antigo e no Novo, não. Não há dois tipos de mensagem lá no Antigo Testamento e agora no Novo, não. Esse é o Evangelho pleno e o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Ela é uma realidade para nós, a partir da morte e da ressurreição de Jesus. E todo esse processo da salvação é algo tão extraordinário, essa grandeza da salvação para mim, para você, em Cristo Jesus, é algo tão tremendo que mobilizou e moveu servos de Deus em séculos passados a nosso favor. É isso que a Bíblia está dizendo aqui nessa porção do versículo 10 e do versículo 12. Essa profecia preparada para vocês, anunciadas para vocês que estão recebendo ela hoje, entendendo ela hoje plenamente na pessoa de Cristo. Esses homens nos serviram, nos serviram e servem a igreja com essa mensagem. Que tremendo saber que essas pessoas, esses homens, esses profetas trabalharam para servir pessoas que viriam a crer em Cristo, crer na mensagem, pessoas que eles nem sabiam quem era. E aí está a grandeza da salvação. Aquilo que estava oculto aos profetas, queridos, foi revelado aos profetas, aos apóstolos do Novo Testamento, e depois aos demais discípulos que creram na mensagem, foi revelado isso a eles. Deus deu poder a eles, deu poder a nós como igreja, para continuar pregando, ensinando as boas novas, ensinando o Evangelho, de que Jesus de Nazaré é o Messias prometido, que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou. A mensagem de que a salvação é um ato da graça de Deus recebida pela fé em Cristo Jesus e de que um dia o Senhor Jesus voltará para reunir o seu povo com Ele. Essa é a mensagem revelada, que nós temos acesso hoje, completinha, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Isso é maravilhoso, é tremendo. É o que faz essa salvação maravilhosa, um ato extraordinário, um plano maravilhoso de Deus para nós. E nós, como igreja de Jesus, nós devemos continuar esse serviço que esses profetas fizeram no passado. Devemos continuar esse serviço de continuar a pregar, a anunciar e viver esse evangelho de forma plena também, de forma prática. O evangelho da graça. Em benefício de quem? Claro, para o nosso crescimento, mas em benefício do outro. Foi o que eles fizeram lá no passado. Foi o que os apóstolos fizeram quando receberam no dia de Pentecostes. Poder para falar dessa mensagem. Essa mensagem revelada plenamente na pessoa de Cristo Jesus. E agora essa mensagem está com a igreja. Que recebeu o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo de Deus está em nós, nos capacitando a fazer isso, em benefício de outras pessoas. Para o nosso benefício, claro, para o nosso crescimento, amém. Para a edificação da igreja, claro, amém. Mas em benefício do outro, para que ele também, aquele que não ainda conhece o Senhor Jesus, venha conhecer e receba a mensagem de esperança e salvação. Abençoar pessoas que talvez um dia nós não nem venhamos a conhecer. E essa mensagem agora, de um bom tempo para cá, e principalmente de forma mais intensa, desde a pandemia para cá, pregada, anunciada através das mídias. Você já parou para pensar que pessoas
como o pastor José Paulo já falou aqui, pessoas na Austrália, nos Estados Unidos, em outros lugares, ou aqui mesmo dentro do Brasil, em outros lugares, bairros próximos, enfim, pessoas que estão ouvindo a mensagem do Evangelho, pessoas que estão sendo beneficiadas, abençoadas por essa mensagem, salvas em Cristo Jesus porque ouviram essa mensagem. Olha o alcance da palavra de Deus. Pessoas que nós nem fazemos ideia, não conhecemos, mas que a palavra de Deus está frutificando. É um privilégio e é uma responsabilidade da igreja. Por isso que nós temos tudo aquilo que a gente precisa para continuar praticando o ID, cumprindo o ID de Jesus, né? E o versículo 12, já entrando para o final, acerca da grandeza dessa salvação. Lá no finalzinho: foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês, e agora essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu, aqui no dia do Pentecoste para cá. Agora, essa parte final do versículo 12, é algo tão maravilhoso, é algo tão extraordinário, que até os anjos anseiam observar. Eu peguei algumas versões, a Nova Versão Internacional, a NVI e a NVT, traduz assim, que até os anjos anseiam observar. A Nova Almeida e Atualizada diz que até os anjos gostariam de entender. Na linguagem de hoje, aliás, isso é na linguagem de hoje. E é muito interessante que esse termo, no grego, traduzido por observar, que até os anjos anseiam observar, isso quer dizer que eles têm um desejo intenso de observar. Eles estão muito interessados em entender a grandeza dessa salvação, esse plano tremendo de salvação ao perdido pecador, preparado por Deus desde a eternidade, executado por Jesus Cristo. Eles têm um desejo tão grande de entender, o interesse de entender e de observar, que esse termo traduzido do grego, observar, ele quer dizer assim, encurvar-se para olhar dentro. Ou olhar com o pescoço esticado. Mas eu estou falando isso mais para dar essa ênfase de como os anjos estão interessados em participar e desejosos de participar desse processo da salvação. E olha, queridos, como é tremendo que os anjos de Deus, eles estão ao redor do trono de Deus. Isso quer dizer que é uma posição de destaque que os anjos ocupam. Eles servem o Senhor nosso Deus constantemente, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 1, 14, você pode pôr, Fê? Hebreus 1, 14, diz que esses anjos, os anjos são mensageiros de Deus, enviados por Ele para servir os que herdam a salvação. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Por isso que quando nós oramos, Senhor, que os teus anjos se acampem ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nós não estamos orando aos anjos, por favor, nós estamos orando ao Senhor, ao Deus que envia anjos. São servos de Deus, que atendem à ordem de Deus para abençoar e cuidar daqueles que o Senhor ordena. A Bíblia diz também que os anjos se alegram muito quando há arrependimento e quando há um pecador que se arrepende. Vamos ver lá. Fê, pode colocar o outro, por favor? Lucas 15, 10.
Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus quando o único pecador se arrepende. São servos ministradores de Deus, se alegram muito quando há arrependimento e conversão de um pecador. E a Bíblia diz também lá em Mateus capítulo 24, 31, que os anjos vão trabalhar bastante quando Jesus voltar e no dia do julgamento. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles, os anjos, reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque os anjos, eles ocupam uma posição de destaque na presença de Deus e também servindo o Senhor e servindo o seu povo. Mas apesar de todo esse poder, apesar de estarem tão próximos do Senhor, o conhecimento dos anjos acerca da salvação humana, esse conhecimento ainda é incompleto. A tal ponto deles desejarem, quererem saber mais sobre esse ato maravilhoso de Deus para a redenção, para a reconciliação do ser humano com Ele, Deus, em Cristo Jesus. A grandeza da salvação, meu irmão, minha irmã, preparada para nós. Algo tremendo, maravilhoso, extraordinário. Que a igreja não pode deixar de lembrar, de celebrar, de comemorar, de se alegrar, de se entusiasmar com a sua salvação, com a minha salvação, como algo que, beleza. Não! A grandeza disso, esse ato maravilhoso, singular de Deus para as nossas vidas, em Cristo Jesus. E olha, vou dizer uma coisa para vocês que eu achei maravilhoso e tremendo, e quero compartilhar com vocês. Sabe como que os anjos vão saber mais, vão se envolver mais acerca da salvação de pecadores arrependidos? Sabe como? Através da igreja. Através da igreja. Vamos lá, Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, os anjos estão aí, por meio de quem? Da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que privilégio, que responsabilidade! Os anjos observam, encurvam-se para observar os atos da igreja aqui na terra. Os anjos se alegram quando há um pecador arrependido se convertendo a Cristo Jesus, reconhecendo que estava vivendo longe de Deus e se volta para Deus, que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. A festa no céu, a alegria entre os anjos. Eles observam os atos da igreja, eles observam, eles se interessam. Que privilégio e que responsabilidade. E finalizando, se os próprios anjos de Deus estão tão interessados em nossa redenção, estão tão interessados na salvação de pessoas, quanto mais nós deveríamos considerar essa salvação em Cristo Jesus tremenda, gloriosa, majestosa. Ainda mais nós, quanto mais nós deveríamos agir com muito mais temor, com muito mais entusiasmo, com muito mais alegria, com a nossa salvação, redenção em Cristo Jesus. Se até eles observam interessados, isso é motivo suficiente para nós buscarmos viver uma vida que agrada a Deus o tempo todo. E é isso que Pedro vai falar
depois, em outro momento, nós vamos compartilhar. A partir do versículo 13, já chamado para uma vida santa, de santidade. Por isso, queridos, a nossa salvação pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, deve ser lembrada, deve ser agradecida, deve ser comemorada, deve ser anunciada, deve ser testemunhada com as nossas vidas, constantemente, por causa da grandeza dessa salvação em Cristo Jesus. Anunciada, proclamada no passado pelos profetas, homens de Deus, revelada através dos apóstolos e os demais discípulos de lá para cá do Pentecostes. Chegou até nós o Evangelho todinho aqui, tudo o que nós precisamos para continuar o nosso ID, como o pastor José Paulo leu aqui em Mateus capítulo 28, 18 a 20. Amém?